Olá, pessoal. A última vez que falamos, mencionamos a questão do humor. Hoje nós vamos falar do afeto. O afeto é alguma coisa mais ou menos inverso do humor. É a assimetria do humor, por assim dizer. Na verdade, o humor é aquela forma como a pessoa lhe diz que ela está. O afeto é a forma como você vê que ela está. Em termos de avaliação, por causa disso que eu acabei de afirmar, o afeto não é muito bom para autoavaliação, porque ele depende da crítica de outra pessoa. O afeto nós usamos em psiquiatria com três características. O afeto, ele é congruente, ele é modulado e ele é ressoante. O que é o afeto congruente? É a forma como você vê a pessoa reagir com um relato, por exemplo, que ela esteja fazendo. O que é a modulação do afeto? É a instabilidade normal, porque ela varia com o que a pessoa está dizendo também. Então, o afeto normal, ele é congruente, mas ele ondula. E, finalmente, ele é ressoante. O que significa, em psiquiatria, ressoante? O afeto ressoante é aquele afeto que reflete o ambiente. Então, nós vamos citar alguns exemplos de doenças que lidam com essas características. Entender, por exemplo, o afeto é congruente. Significa que a pessoa está falando, dando uma notícia alegre e ele fica com a cara de riso. O afeto é congruente com a situação, com a narrativa. Então ele está rindo, mas de repente chega uma pessoa e fala: você sabia que seu tio sofreu um infarto agora? Aquela alegria dele transmuda e ele fica então naquela queda de alegria. Ele modula. Isso é um afeto modulante. Em relação à ressonância do afeto, é aquele afeto que diz respeito ao ambiente, sutilmente diferente do congruente. Ele tem a ver com o ambiente. Eu estou num ambiente de velório, estou contando piada, eu estou assistindo a parada de 7 de setembro, estou de nariz de palhaço, de cara vermelha, entendeu? Ele não ressoa o ambiente do momento. Algumas doenças têm a ver com estas mudanças ou com estas apresentações do afeto. Por exemplo, no transtorno de personalidade, chamado de transtorno histriônico, e é bom que a gente já lembre o que é transtorno histriônico. É aquele indivíduo que quer aparecer, geralmente com a intenção de levar vantagem no campo sentimental. Então, ele quer atrair para si a atenção. Nesse caso, o indivíduo pode ter um afeto congruente, o afeto dele pode ser modulado, pode ser ressoante e pode não ser nada disso de acordo com a vontade dele de ser assim, de acordo com a necessidade que ele quer apresentar, né? Com frequência, essas pessoas geram uma aparência de humildade, de subserviência. Então, o afeto, ele, como estava dizendo no início, não serve muito para a autoavaliação, porque ele, como ele é modulado, ele pode alterar. Se há uma variação, se há uma oscilação, ele pode ser hipermodulado ou hipomodulado, pode ser embotado, como é o caso, por exemplo, do esquizofrênico. De repente ele está numa euforia, numa alegria muito grande, daí a pouco é aquele cara que você conta a piada, ele não ri, fala do velório, ele não chora, ele é embotado, ele é o cara sem graça, sem jeito. No caso do ressoante, também ele pode estar presente nos transtornos do humor. É preciso ter muito cuidado para não usá-lo assim como um rótulo do transtorno. O indivíduo pode ter um afeto ressoante, sim, mas em determinado momento ele não faz muito o ambiente onde ele está. Ele
não ressoa, ele não reflete o ambiente dele. Ele está assistindo uma partida de futebol, mas ele está cara amarrada, sabe como é que é? Aquela cara de vaca de presépio. O time dele está ganhando, mas ele não demonstra nenhum bem-estar. Ele não ressoa o que ele está enxergando ali no estádio. Então, o afeto tem essas características, só para a gente repetir, é o afeto congruente, o afeto modulado, de acordo com a situação. Se a pessoa consegue fazer isso, ela é normal. E o afeto pode ser ressoante. Se ele é capaz de rir na alegria e chorar na tristeza do ambiente, ele está com um afeto ressoante perfeito. Não quero insistir muito nisso, porque, como das outras vezes já disse, esses dados não servem para fazer diagnóstico, não servem para taxar ninguém de doente mental, muito menos para tentar prescrever remédio. É só para a gente saber que existe e que, se a gente perceber, chamar o psiquiatra e dar a informação. Naturalmente, um doente, ele não tem só isso. Você vai somar aos outros dados mais isto. Depois a gente fala mais.